Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar, e é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebompar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se o conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz potente, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosatsu atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar, e é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebompar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se o conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão.
Possui uma voz maravilhosa, a voz poder, a voz absoluta, a voz do céu, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Pousar-se atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myoho-renge-kyo, Namu-myoho-renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar e a um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebombor do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui uma voz maravilhosa, a voz poder, a voz absoluta, a voz do céu, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Pousar-se atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu-myoho-renge-kyo, Namu-myoho-renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza,
da vasta sabedoria, compaixão e benevolência. A ele sempre devemos recorrer, venerar e a um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebombor do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de duas artes atentas às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possuí uma voz maravilhosa, uma voz potente, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Pousar-se atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar e a um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebombor do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de duas artes atentas às vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possuí uma voz maravilhosa, uma voz potente, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Pousar-se atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus.
O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar, e é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao repoubar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se o conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva dentro das vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo-myo Renge-kyo, Namo-myo Renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar, e é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao repoubar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se o conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva dentro das vozes do mundo, e todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não
deve ter dúvidas sempre um instante. Bosats atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso deve ser reverenciado. Namyo-renge-kyo, Namyo-renge-kyo. Vamos agora ler a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 25. Coloque-se bem no corpo, feche seus olhos, concentre-se em Deus. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer, venerar, e é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao rebompar do trovão. Seu espírito benevolente